Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para nós conversarmos a respeito da ordem, das questões espiritualistas, das vivências da vida de todos nós, né? Que são esses temas muito pertinentes às questões espirituais. Mas antes eu queria pedir a vocês que se inscrevam no YouTube, né? E se você está nos assistindo pelo Facebook, você busque se inscrever no canal da Ordem da Coroa, no YouTube. E essa é muito bom, nos ajuda, compartilhem, bota lá o sininho para receber as notificações, e isso vai nos ajudar a aumentar a quantidade de pessoas que estejam assistindo e compartilhando esses vídeos, né? Eles são feitos com muito amor, muita vontade de ajudar, de passar ideias, obviamente sempre sem achar que estamos com a única verdade, que cada um tem a sua, né? Mas o que queremos é passar pontos de reflexão para a vida de cada um e para que todos possam ser sempre mais felizes, né? Então, compartilhem e participem. Agora, hoje nós vamos falar um tema aí que é muito comentado, acho que até tem livros sobre essas questões, que é o poder das ideias, né? Esse poder eu vou colocar um tanto ou quanto sobre uma ótica espiritualista, porque a ideia pode ser qualquer ideia, né? Mas, antes de tudo, vamos observar que cada ser humano é um universo independente. Cada ser humano tem uma mente, um corpo, um espírito, e cada um pensa de algum jeito, com paradigmas diferentes em função das suas vivências, das suas experiências, das suas realizações e frustrações. Então, tudo isso vai moldando os pensamentos, as ideias, né? O próprio caráter, a própria personalidade de cada um, em função das suas experiências. Então, por isso mesmo, quando a gente fala em ideias, nós temos que admitir que as ideias são verdadeiramente independentes uns dos outros, são diferentes, né? Aí nós podemos estar de acordo com alguma ideia, alguma base filosófica, enfim, mas nós vamos ter a própria ideia, inclusive a respeito daquilo que se segue, né? Então, nesse ponto que a gente deve olhar, é que nós precisamos respeitar cada ser humano como cada ser humano é, e não como a gente acha que deve ser, como a nossa mente coloca o que o outro deve ser. Então, a gente deve aceitar cada um como cada um é e, por conseguinte, a vida como ela é, exatamente por causa das ideias. Então, quando a gente fala em ideia, nós estamos vendo em cada um, no seu universo, algo extremamente infinito nas possibilidades do pensar, daquilo que é importante, né? E daí, por estarmos todos nós ligados por ondas magnéticas, né? Quer dizer, tudo se liga de alguma maneira, então cada um tem a contribuir com as suas ideias. E é isso que nos traz um sentido de que quando alguém tem uma ideia consistente, com algo que seja verdadeiramente positivo no sentido de ajudar o próximo, então essa ideia será consequentemente divulgada, ou melhor, transmitida através dessas ondas magnéticas, né, para todo o universo. Quer dizer, aquela ideia fica plasmada. Às vezes a gente pensa que precisa ser divulgada nos meios de comunicação, mas isso é outra coisa. Isso é o pensar na vida cotidiana. Então você faz propaganda, divulga, etc. Como acontece, inclusive, nos momentos de eleições, em que cada um vai lá para os meios de comunicação disponíveis
e coloca a sua ideia, o que acha que deve ser e como deve ser organizada a sociedade. Mas o que eu estou falando o que eu estou falando é um ponto muito mais elevado, é um ponto magnético, é uma forma espiritual de se ver essa questão. Então, como nós todos somos individualmente um universo, não importa o nível intelectual, não importa o nível social, não importa o nível econômico, financeiro, todos nós temos ideias poderosas, ideias que podem mudar até a própria humanidade. E alguns conseguem, por esse poder, por esse magnetismo, passar essas ideias de uma forma que elas realmente modificam as pessoas, né? Porque o que a gente é, o que a gente pensa, é em função do que a gente conhece, da experiência que tem, e inclusive também, nunca esqueçamos, das nossas frustrações. As frustrações na vida nos levam a modificar as nossas ideias. Muitas vezes por um lado mais negativo, mais pessimista, ou enfim, olhando a vida por um viés negativo, né? É o que a gente fala, tem pessoas que não conseguem ter ideias que não sejam olhar o copo meio vazio, né? Isso que a gente fala sempre. Algumas olham o copo meio cheio e outras olham o copo meio vazio. Isso que quer dizer o quê? A situação é exatamente a mesma, mas o que está na cabeça de cada um vai dar uma dimensão diferente do outro e diametralmente oposta. No entanto, nesse caso desse exemplo, que é comum, todos nós falamos sempre isso, até como base de argumentação, né, quando queremos convencer de alguma coisa, é olhar, a pessoa olha, as ideias dela são formadas a partir de uma premissa ou de um paradigma que vê o copo meio cheio ou um paradigma que vê o copo meio vazio. Então, isso muda tudo, isso altera, inclusive, o resultado dessas ideias, do que elas conseguem alcançar e até conseguem influenciar magneticamente muita gente que não estaria necessariamente nesse viés, mas o poder de se comunicar, o poder magnético das pessoas que têm essa visão, podem perfeitamente influenciar a cabeça de outros. E também, óbvio, que a gente olha que cada um tem uma força magnética, uma força do seu pensamento. E aí vão ponderar, vão refletir, né? Porque o bom é quando todos os seres humanos, né, que estejam nesse planeta tenham sempre aquela condição de não se influenciar diretamente por alguma ideia, mas usar sempre todas as ideias como pontos de reflexão. Nem ficar muito preso a uma ideia fixa própria e nem também achar que aquela ideia não serve para nada. A gente tem que refletir, porque todas as ideias, simplesmente por existirem, elas têm uma razão de ser, né? E isso é que faz as sociedades se organizarem de uma maneira, é que faz cada sociedade ter o seu espírito geral, né? A gente sabe que tem sociedades aí que são mais pessimistas, são mais alegres, são mais tristes, adquirem como o todo um caráter que pode ser de um jeito ou de outro, mas em função de quê? Das ideias que circundam aquele ambiente, as ideias que estão naquele ambiente, e elas são formadas por todas as pessoas. Às vezes a gente confunde, isso até por preconceito, uma pessoa mais humilde, como se ela não fosse capaz de pensar e raciocinar. Ao contrário, nós encontramos às vezes pessoas que são até analfabetas, não têm nenhuma cultura acadêmica, por exemplo, e tem excelentes ideias, excelente maneira de ver, às vezes mais desprovida de preconceitos, porque quanto menor é a pessoa no sentido social, mais ela tem que buscar a criatividade até para viver. Então essas pessoas costumam ter uma mente com uma abertura maior, apesar de ter suas limitações nos seus intelectos, né? Mas aí eu não estou falando de intelecto, eu não estou falando de pessoas que vão
estudar como os engenheiros para construir um prédio. Isso aí não é ideia, isso aí já é a criatividade, que, óbvio, tem ideias que promovem a boa produção de um arquiteto, de um engenheiro. Mas aí nós já estamos falando num tipo de pessoa que tem um avanço intelectual, de formação, para poder desenvolver essas ideias especificamente no seu trabalho. Aí entra a questão da criatividade, que nada mais é do que um choque de ideias constantes que despertam nesse universo, despertam novas maneiras de ver, né? Aliás, se não me engano, o sobrenome dele era Levitt, eu não me lembro o primeiro nome, que definiu o marketing, por exemplo, como a procura de novos produtos para antigos serviços e novos serviços para antigos usos. Isso parece uma coisa assim muito objetiva, mas ela é ampla no campo das ideias. Por quê? Porque quando se vai criar alguma coisa, atrás daquela criação existem as ideias que permeiam cada universo. E isso é muito importante. Quando a gente tem essa consciência, porque, aliás, essa é a principal finalidade desse vídeo, não é tanto falar da ideia em si, mas é demonstrar que cada universo precisa ser respeitado. Se a gente pensar que cada ser humano é um ser humano com pensamentos, com experiências, com vivências e, portanto, com muitas ideias, às vezes, por preconceito, a gente menospreza essas pessoas. E não importa se ela é um faminto, se ela é um pobre sem nenhuma perspectiva, mas com certeza ela tem dentro da mente dela, dentro do cérebro, dentro da cabeça, dentro daquilo que é físico, mental e espiritual, ela tem um universo. Então é isso que a gente precisa despertar para respeitar o próximo como o próximo é, inclusive sem preconceitos de qualquer espécie, seja social, econômico, financeiro, seja físico, seja de cor, seja de gênero, seja do que for. Porque cada um pensa, cada um tem um universo dentro de si e sempre terá o que colaborar. Então, essa é a mensagem. Vamos nos respeitar a todos como grandes universos de ideias. O meu mais profundo namastê.